E aí, galera? E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Consegue me ouvir? Como é que tá o áudio aí? Vai me falando aí, vai me dando retorno. É, a barba tá bom, ó, o Marcos. Marcos gostou do som, né? Ó, Master of the Puppies. Galera, me fala aí se vocês estão conseguindo ouvir, que a gente vai começar aqui. Me dá um retorno que a gente começa. Lembrando que essa aula vai estar disponível depois no YouTube. Tô gravando aqui com outro celular, vou subir ela no YouTube para vocês acompanharem lá também, tá? No canal criado pelo Diego da Fans. Ixi, o vídeo está pausado aqui. Vídeo interrompido. Espera aí. Tenta. Gente, entra aí de novo. Se ficar caindo, galera, depois eu mando essa aula pro YouTube e vocês conseguem ver tudo, tá bom? Esperar a galera entrar para começar aqui. Por que fica caindo, hein, Michael? Será que é por causa do Instagram? Muita gente fazendo live, será que é isso? Vamos lá. Tá, o que eu vou falar hoje com vocês? Vou falar hoje sobre as limitações materiais ao poder de reforma, né? Que são as chamadas cláusulas pétreas, tá bom? Vocês vão acompanhando comigo, quem tiver aí, ou o Pedro Lenza, ou o Flávio Martins, a gente vai falando sobre isso, sobre eles, ok? Vai ser uma livezinha curta, e muito também para poder explicar o trabalho que eu passei para vocês. Vocês viram o trabalho? Eu já estou recebendo, já recebi um hoje. Recebi um do Lucas. Né? Pode nem falar, eu ia falar Lucas Cachorrão, mas não pode não. Né? Birosca aqui. O que aconteceu, Marcos? Dá um retorno aí. Galera, tá. O que eu quero falar com vocês? Porque nós vamos falar hoje sobre as limitações materiais. O Lucas Alves, isso aí, Lucas, pode chamar de cachorrão não, né? Eu esqueço que eu sou professor de vocês. Mas os outros me mandem, viu? Vai ter correlação com o que a gente vai falar hoje, tá? Quem não está assistindo a live, depois vocês passam para eles o que é o trabalho que eu quero de vocês. Eu quero que vocês falam sinteticamente, o que eu quero é que vocês digam se a república é ou não é uma cláusula pétrea, né? É ou não é uma circunstância material, né? Uma limitação material ao poder de reforma. Vocês vão ver que o direito constitucional em si, ele é muito fácil. O difícil é que começa a chamar as mesmas coisas de nomes diferentes, né? Por exemplo, cláusula pétrea, limitação material do poder de reforma. Olha aqui um texto que eu trouxe para vocês, que parece que tem muita coisa, mas você vai ver o texto, é a coisa mais simples de você poder decidir. Olha, a eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte originário, não está sujeita a nenhuma limitação normativa. Isso aqui eu vou colocar no WebGIS depois, viu, gente? São slides que eu fiz aqui e eu vou lendo para vocês. Depois vai ter no WebGIS. Mas olha aqui, vou repetir. A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte originário não está sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material ou formal. O que é isso aqui? Está falando o seguinte: quando a gente senta para fazer uma Constituição, numa Assembleia Constituinte, não tem limite nenhum.
O que você colocar lá tá valendo. Agora olha a explicação. Isso porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Por que ele está falando? Fala aí, Thiago, beleza? O que ele está querendo dizer aqui? O que é um poder de fato ou suprapositivo? O poder constituinte originário, ele não está definido numa norma, ele não é normativo. Ele é um poder de fato, ele é um poder político, é um poder suprapositivo, está além da positividade da norma. Não precisa estar previsto, né? Já as normas produzidas pelo poder reformador, né, que é o que é o poder reformador, gente? Emenda constitucional, não é isso? Poder constituinte derivado reformador, o que é? Nada mais que a emenda constitucional. Tem sua validez e eficácia condicionadas à legitimação que recebe na ordem constitucional. O que ele está falando aqui? Existe, para uma reforma, para uma emenda constitucional ser válida, ela tem que atender aos critérios que já estão previstos na Constituição. Entendeu ou não? Coisa muito simples. Vão me falando aí o que vocês estão achando. O que vocês estão entendendo. Daí a necessária obediência às emendas constitucionais, às chamadas cláusulas pétreas. Toda vez que você for fazer uma emenda constitucional, existem assuntos que vocês têm que ver que tem limitações. Estão me entendendo? Isso que é cláusula pétrea. Isso é que são as limitações materiais ao poder de reforma. Coisa muito simples, não é? Qual que é a previsão normativa? Onde que elas estão previstas? Quem sabe coloca aí para mim. Vou dar 2 minutinhos. Estou olhando aqui para o YouTube. Cadê? Onde que está previsto? Qual que é a previsão normativa, gente? Das cláusulas pétreas? Ninguém? Nenhuma pessoa vai me falar? Onde que está previsto? Vocês estão frios, né? Muito tempo sem estudar. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, né? O artigo 60 vai ter todas as limitações do poder de reforma. Quais são as limitações? Quem lembra? Vou colocar aqui. Artigo 60, sim. Artigo 60 todo, né? Mas agora a cláusula pétrea mesmo está no parágrafo 4º, né, Igor? O pessoal não lembrou. E também tem um delay, um tiquinho, né? Agora que o pessoal começa a responder. Mas sem importância não. Vamos lá, vamos ser mais rápidos aqui. Essa live vai ter duração curta, viu, gente? Estou tentando fazer uns 20 minutos por aí, 30 minutos no máximo, mais para explicar o trabalho, né? A APS que eu passei para vocês, como que eu quero. E também para poder dar um alô para vocês. Eu não tinha feito live ainda, não sei fazer isso direito. Coloquei uma luz aqui improvisada, não sei se vocês estão gostando da qualidade, mas assim a gente vai levando, pelo menos a gente vai se vendo por meio virtual, né? Lembrando, o Helder sempre pede a gente para lembrar, isso aqui não vai substituir a aula, viu, gente? Vocês vão ter 100 dias letivos, vão ter os outros dias para repor essas aulas que estão faltando. Mas aqui, vamos lá. Primeiro, cláusula pétrea pode ser alterada, tá? Primeiro ponto que vocês têm que saber aí, uma cláusula pétrea, ela pode ser alterada. O que ela não pode é ser suprimida. Pegaram a diferença ou não? Quis falar do jeitinho que está na Constituição, né? Na verdade, na doutrina, que uma cláusula pétrea ela pode sim ser alterada. O que ela não pode ser é suprimida. Quando você for ver o artigo 60, parágrafo 4º, quem tiver a Constituição, abre lá para mim. E olha se eu estou falando certo. Eu não estou com a minha aberta não, que eu estou nos slides aqui do computador. Mas parece que está falando assim. Não será admitidas emendas constitucionais tendente a abolir. O que significa esse tendente a abolir? Qual que é essa ser tendente a abolir alguma coisa? É você ter que proteger o núcleo essencial dos institutos e dos princípios. Ok? Que aquele está protegendo. Então, primeira coisa que vocês vão lembrar, a cláusula pétrea ela pode ser alterada, desde que continue protegendo aquele núcleo jurídico. Oh, não, caiu aqui. Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Deu uma pausada aqui no vídeo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Me fala aí se estão.
Por que será que tá dessa forma, hein? Será que é porque tem muita gente fazendo live? Eu já perguntei isso, ninguém sabe me responder, mas deve ser alguma coisa assim. Mas vamos nessa. Conseguiu, voltou, né, Lucas? Beleza. Qual que é o exemplo, galera? Um exemplo que até o Flávio Martins que dá no livro dele. Depois vocês pegam o Flávio Martins aí e dão uma olhada. Uma emenda constitucional que venha a tirar toda a competência de um Estado federado, do Estado membro, de Minas Gerais, de São Paulo, né, os Estados membros, em benefício da União. Por exemplo, uma emenda constitucional que coloca todos os impostos, todos os poderes na mão da União e nada na mão dos Estados membros. Seria inconstitucional porque tende a abolir a forma federativa do Estado. Olha que interessante. Não falou que vai mudar a forma federativa, não falou que vai passar para ser um Estado unitário. Mas, se você começa a tirar a competência do poder estadual, se você começa a falar que o poder estadual não pode implementar seu judiciário, se você começa a tirar a competência legislativa, né? O que é competência legislativa? Poder legislar sobre alguns assuntos de matéria regional, de matéria local. Se você começa a fazer dessa forma, você acaba restringindo a forma federativa de Estado. Vocês estão me entendendo? Não precisa você falar, a partir de agora a República não é mais uma República federativa do Brasil. Passa-se agora a ser a União, apenas a República do Brasil. Não vamos ser mais um Estado federado, vamos voltar a ser um Estado unitário, como era em 1824, né? Constituição de 1824. Lembra disso, das aulas de Ciência Política, Teoria Geral do Estado? A forma de Estado é a forma federativa, não é? Nossa forma de Estado é a forma federativa. E a forma federativa de Estado é a primeira cláusula pétrea. Estão me entendendo ou não? Quem não está aí, abre aí a Constituição no artigo 60, parágrafo 4º. Vocês vão ver quais são as cláusulas pétreas expressas na Constituição. Quais que são elas? Forma federativa do Estado. Ok? São 4, lembra? São sempre 4. 4 formas, 4 cláusulas pétreas expressas. Depois a gente vai falar por que tem as expressas e tem as implícitas. Forma federativa de Estado, ok? Voto secreto, direto, universal e periódico. Separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Estão acompanhando? Vou só corrigir um outro celular aqui para poder ficar fácil para vocês. Não é? Se você tem essas 4 cláusulas expressas, então existiriam cláusulas pétreas implícitas? Sim. Quais seriam umas cláusulas pétreas implícitas? O próprio artigo 60. Olha que interessante. O próprio artigo 60, ele é todo uma cláusula pétrea, só que implícita. Por quê? Pensa bem. Se você não pode modificar a forma federativa de Estado, o voto secreto direto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, você poderia fazer uma emenda constitucional simplesmente abolindo o artigo 60, parágrafo 4º? Ou melhor, você poderia fazer uma emenda constitucional reduzindo o quórum de aprovação de uma emenda constitucional? É claro que não. Por quê? Porque isso seria eu acho que eu até falei isso em sala de aula, seria como se você pedisse mais desejos para o gênio. Lembra que eu falei isso na sala de aula ou não? O gênio vira e fala assim, se você tem 3 desejos, você vira e fala o seguinte, eu quero ter mais um desejo, eu quero ter 5 desejos. É meio que você tentar subverter a regra. Portanto, o artigo 60, em lugar nenhum, está falando que ele é cláusula pétrea. Mas ele todo, com os seus parágrafos, ele é cláusula pétrea implícita. Estão entendendo? Sim ou não? Ok? E existem outros detalhes que eu gostaria de falar com vocês. O seguinte, por exemplo, nós temos, pela teoria geral do Estado, né, que a gente falava, nós temos a forma de Estado, a forma de governo e o sistema de governo. Quem lembra isso aí, levanta a mão, dá um joinha aí, manifesta. Né? Pela teoria geral do Estado, nós temos forma de Estado,
forma de governo e sistema de governo. A forma de Estado é cláusula pétrea. Cláusula pétrea explícita, né? E o presidencialismo? O presidencialismo, ele é cláusula pétrea? O presidencialismo, ele pode ser mudado por meio de uma emenda constitucional? Nós podemos virar um Estado parlamentarista, sim ou não? Se os nossos representantes quiserem colocar o parlamentarismo, o que vocês acham? O Flávio Martins, ele entende que pode sim. O Flávio Martins, ele entende que pode sim. Por que ele entende que pode? Ele acha que, assim como teve aquele plebiscito, não é? Previsto no ADCT, em 1993, vocês fizeram até trabalho sobre ele, não é? O Júlio respondeu aqui, para algumas doutrinas, se tiver novo plebiscito, poderia alterar a forma de governo. O que você acha? É isso mesmo, é isso que a gente está falando isso agora. O Fred fala que não pode ser mudado, a Júlia fala que pode. O Franklin acha que não pode também. Que não o que, Franklin? Não é cláusula pétrea ou não pode ser mudado? Né? Tem que responder mais completo para a gente poder lembrar aqui. Eu compreendo o seguinte: se alguma vez tiver uma emenda dessa forma, o pessoal, principalmente do executivo, principalmente o presidente, aqui o presidencialismo é muito forte. Ele vai entrar falando que isso aí tende a abolir a separação de poderes. O Maicon fala que está com o Flávio Martins. Flávio Martins entende que pode mudar se tiver um plebiscito, né? Assim como teve da outra vez. Porém, eu tenho quase certeza que o presidente ele vai alegar, né? Porque o presidente não quer perder seus poderes. O executivo não quer perder os seus poderes. Ninguém quer perder poder. Ele vai alegar o quê? Que isso daí fere a separação dos poderes. Né? Não sei o que seria decidido. O nosso país ele tem uma tendência presidencialista muito forte, messiânica até. A gente sempre acredita que um presidente vai ter os poderes para poder mudar o nosso destino, né? Então, o Júlio também concorda com o Flávio Martins. Ok. Então, o Flávio Martins pensa o seguinte: não, se seguir um outro plebiscito, assim como foi feito no artigo 2º da DCT, pode mudar. O Franklin acha que não pode ser mudado, eu acho que também não vai dar conta de ser mudado, tá? O Marcos está com o Pedro Lenza. O que o Pedro Lenza acha? Eu não li essa parte do Pedro Lenza, não estou lembrado o que ele quer dizer, o que ele fala, não. Depois você me passa aí para nós, Marcos, o que o Pedro Lenza fala sobre o presidencialismo. Agora, o que é o trabalho de vocês? O que vocês vão fazer na APS de vocês? Presta atenção. Quem estiver gravando aí, grava aí, sei lá, se tem jeito, eu gravo o áudio, nem sei como que faz. Mas eu vou colocar no YouTube, deixa eu colocar aqui, mais fácil. E a República? A República é cláusula pétrea? Ok? Agora o questionamento é outro. E a República? A República, ela é cláusula pétrea? Enquanto vocês respondem, eu vou ler o que o Igor colocou. Não pode mudar. Entende que depois do plebiscito. Tá, beleza. Olha, o que se entende sobre a República? Tem duas posições. O Flávio cita duas. O Flávio Martins, tem uma hora aí que eu não concordo muito com ele, não. Ele cita duas doutrinas. Ele cita uma do José Afonso da Silva e cita o Gilmar Mendes. O José Afonso da Silva, o que ele fala? Olha, poderia até ser mudado. A República, então, não seria cláusula pétrea. Você poderia instituir o sistema monárquico no Brasil. Ocorre que, depois do plebiscito de 1993... aquele previsto no artigo 2º do ADCT, que vocês fizeram trabalho sobre ele o ano passado, depois disso, virou cláusula pétrea, porque o povo já decidiu. Tá? República. Agora eu vou te falar uma coisa. O Maico falou que a República não é, na minha visão, não é o quê? Não é cláusula pétrea, Maico? Então poderia colocar uma monarquia, estabelecer-se uma monarquia constitucional no Brasil. Tá. Olha que interessante, na Constituição de 1967, que foi a última Constituição que a gente teve, né? Que teve a Emenda Constitucional número 1 de 69, que todo mundo fala que foi uma outra Constituição,
Mas a última Constituição que nós tivemos foi a 1967. Ela falava o seguinte, que a forma federativa de Estado e a forma republicana de governo é cláusula pétrea. Entenderam o que eu falei ou não? A Constituição de 1967, que é a última Constituição que a gente teve antes da Constituição de 1988, falava o seguinte: são cláusulas pétreas a forma federativa de Estado e a forma republicana de governo. A de 1988 não colocou a forma republicana de governo. Será que isso foi uma falha? Ou será que isso é aquele silêncio eloquente? Lembra do silêncio eloquente? Quando você não falando, você já fala, né? Porque o silêncio também é uma resposta. Se a pessoa não te respondeu, já é uma resposta, né? Ainda mais nessa época de confinamento. Se a pessoa não te respondeu agora, pode desistir, né? Tempo para responder ela teve. Então, olha aqui. Não é cláusula pétrea explícita da forma republicana de Estado. Será que ela é uma cláusula pétrea implícita? O José Afonso da Silva fala que sim. Por quê? Porque já teve o plebiscito, né? Já teve o plebiscito